Dona Marisa, esposa do Lula, faleceu e antes de tudo acho que é importante deixar aqui meus sentimentos a toda a família Lula, família, pai, filhos, todo mundo que vai ter que conviver agora com essa perda com certeza muito grande. Mas eu queria comentar aqui com vocês a situação do seguinte: quando os médicos podem matar. Esse é o tema desse vídeo. Tudo começa com o vazamento de um diagnóstico que foi feito aí da Dona Marisa, provavelmente no Hospital Sírio-Libanês, e esse vazamento caiu nas mãos de pessoas que depois utilizaram isso para disseminar mais ódio ainda pela internet, mostrando que na verdade são pessoas, sei lá, que o grau de humanidade com certeza já passou muito longe disso aí. A questão é que consequência tem isso? É ético vazar material de pacientes, ainda mais um hospital como o Sírio-Libanês, que é um dos melhores hospitais do Brasil, permitir que isso aconteça? Seria profissional? Quais foram então as providências tomadas tanto pelos hospitais, né, e também aí os jornalistas? Estamos falando aí de jornalistas que se gabaram de ter esse material, que eu vou mostrar aqui para vocês, como por exemplo a Joyce Hasselman e também o outro jornalista, né? Quais as consequências para esse povo que andou fazendo, que critica tanto o Lula de ter comentado que a mulher dele foi triste, né? Mas no entanto fazem o inferno da vida da família do Lula e também fazem um uso não somente político, mas completamente midiático da morte da esposa do Lula. Sejam bem-vindos então ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente vai comentar essa notícia dentro desse contexto que infelizmente, mais uma vez, é muito triste. Bom, para compensar um pouco essa tristeza, e no final eu vou colocar um vídeo do Bem-vindo Sequeira, que de uma forma extrovertida ele fala um pouco sobre a questão da inveja das pessoas por terem divulgado, feito essa canalice com a família do Lula num momento tão triste como esse. Primeiro, então, vamos entender a notícia que foi publicada aqui no Brasil 247, dizendo o seguinte: médica do Sírio vazou dados sigilosos de Marisa. Informações sigilosas do diagnóstico de Dona Marisa, horas depois da sua internação há 10 dias, foram compartilhadas pela médica reumatologista Gabriela Munhoz, de 31 anos, em um grupo de WhatsApp de antigos colegas da faculdade. Por não permitir esse tipo de atitude entre colaboradores, a instituição tomou as medidas disciplinares cabíveis em relação à médica assim que teve conhecimento da troca de mensagem, afirmou a assessoria do Sírio-Libanês. Bom, o que aconteceu depois disso? Ela compartilhou no grupo de amigos dela, e lá nesse grupo de amigos dela, assim como ela, que nutria um certo ódio aí pela família do Lula, outros médicos que também tinham esse mesmo sentimento continuaram compartilhando isso, até que um outro médico, por exemplo, chegou a explicar como fazer para matar a Dona Marisa mais rapidamente. Eu vou deixar os links todos aqui para que vocês possam ler. Então, o jornal aqui, o ZH, diz o seguinte: dados vazados sobre o estado de saúde de Marisa Letícia abrem debate sobre a ética médica. Informações sigilosas do diagnóstico da ex-primeira-dama Marisa Letícia tornaram-se públicas através de conversas no grupo do WhatsApp. E aqui diz o seguinte: a divulgação de dados pessoais, mesmo em caráter privado, deve ser evitado. Às vezes a gente comenta alguma coisa com a mulher, com alguém muito próximo. O cuidado do médico tem de ser bem maior quando se trata de redes sociais. Há uma difusão muito rápida, que foi o que aconteceu, e é um grupo de amigos que tem acesso, não só aquele mais próximo. Quando fala com um, os outros ficam sabendo, né? Então, aqui no site do Pragmatismo Político diz o seguinte: o vazamento da tomografia da Dona Marisa por biógrafo do Lobão é investigado. Então, o vazamento saiu das redes sociais, lá do grupo do WhatsApp, e chegou, por exemplo, ao Cláudio Tognoli, que nutre um sentimento de ódio já histórico em direção ao Lula. Ele é biógrafo do Lobão, então não precisa falar muito sobre o cara, né? Ex-comentarista da Jovem Pan, aí lascou mais ainda.
Cláudio Tognoli gabou-se por ter divulgado na internet a tomografia de Marisa Letícia e por afirmar que irá acontecer com a saúde da primeira-dama. Foi repudiado por jornalistas e estudantes de jornalismo. É porque o Cláudio, ele colocou aqui, inclusive está aqui o vídeo dele, eu vou deixar o link para vocês também, deixa eu ver como é que eu defino isso. Talvez a pior qualidade do ser humano, que é quando você tenta desmoralizar utilizando os piores recursos daqueles que você considera o seu inimigo. E foi isso que o Cláudio fez. Ele colocou, inclusive nesse vídeo aqui, ele está colocando e mostrando uma foto da tomografia da dona Marisa e os dados dessa foto, que foram analisados por médicos perguntados aí por eles, né, eles foram posteriormente confirmados pelo Hospital Sírio-Libanês em um boletim oficial com a permissão da família. Ou seja, o material que eles tinham é verídico. Tanto que a outra, que é essa pessoa, Joyce Hasselman, eu vou deixar esse vídeo aqui com vocês também, onde ela, na minha opinião, comete um crime. Ela utiliza, assim como o Cláudio, a Joyce Hasselman comete também um crime, que é pegar um material desse que é ilegal e fazer uso disso, uso em benefício próprio. O Cláudio tentou, ele ainda colocou no vídeo aqui, olha, exclusivo. O que ele está querendo com isso? Gerar cliques no canal dele do YouTube, né, que só tem 21 mil inscritos. Então ele está querendo gerar clique, conseguiu gerar o clique que ele queria. Mas e a ética dessas pessoas? A Joyce Hasselman, que nutre também um ódio, eu não consigo, eu até me inscrevi no canal desse pessoal para tentar ver os vídeos deles, mas é um pessoal que tem um sentimento de ódio tão forte, a vida deles é toda consumida por esse ódio. Eu me pergunto como é conviver com essas pessoas, sabe? De todo dia estar planejando o que eu vou fazer de ruim para fulano, para tetrano. Imagine você ser... Isso aqui não são inimigos que se conhecem, não. Isso aqui é inimigo ideológico. A perseguição que esses jornalistas fazem à família do Lula é de inimigo ideológico. Imagina se for inimigo mesmo que se conhece fisicamente. Então, a Joyce Hasselman, na minha opinião, cometeu um crime. Ela confessa aqui, na verdade, que ela teve acesso à tomografia, ao diagnóstico, e ela foi além, ela chamou um médico amigo dela que analisou para ela aquele negócio, que é para ela também ganhar mais cliques aqui no canal dela. Uma atitude desumana, não sei, deve ter uma outra palavra que consiga definir esse tipo de atitude dessas pessoas. A consequência disso, pessoal, foi que a médica do Sírio-Libanês, que é essa aqui, a Gabriela Munhoz, que espalhou as informações, ela foi demitida, e justamente demitida. E aqui tem algumas informações, inclusive sobre ela, com foto dela e tudo mais. A notícia do Pragmatismo Político diz o seguinte: Sírio-Libanês anuncia demissão de médica que vazou o diagnóstico de Maria Letícia. Eu acho que é o mínimo que tem que fazer no hospital. Gabriela Munhoz se espalhou as informações sigilosas para colegas de profissão em grupo do WhatsApp. Ela chegou a sorrir ao ler as reações sádicas dos outros médicos. Então, sei lá, imagina um grupo de WhatsApp que compartilha o ódio. Em um outro site aqui, SGA Notícias, eles publicaram aqui uma foto, e eu sempre tenho cuidado com essas fotos porque a gente não sabe o quanto é verdade. Mas aqui ele está dizendo o seguinte: essa médica confundiu o juramento de Hipócrates com o juramento de Hipócrita. Ele diz, médica Gabriela Munhoz, que compartilhou dados sigilosos de Dona Marisa, é demitida do Sírio-Libanês por comportamento antiético. Aqui mostra uma foto que supostamente seria ela, né, dizendo aqui: Lula achamos seu dedo, tá no não sei o que do povo brasileiro. Então está colocando essa foto e contando também um pouco mais sobre esse caso. Eu vou falar aqui dos médicos, pessoal. Olha só, mais médicos ironizaram, tá? Médicos comemoram e ironizam morte de Dona Marisa. E aí depois eu vou fazer uma análise sobre isso aí. E aqui está o estado de saúde da lá, a revista Veja, claro, que também dissemina ódio. E aqui está o nome de algumas pessoas que provavelmente é do Facebook: Gustavo Silva, André Luiz Gobi,
Fabrim Carol Ferreira e Dr. Juan Carlos Paulino da Albuquerque. Todos eles aqui disseminando mais ódio contra, né, ironizando a morte da Dona Marisa. Vou continuar aqui, olha. Médico que explicou como matar Marisa em cirurgia deleta Facebook. E isso aqui que eu queria conversar com vocês. Né? E bem, aqui está mais a última notícia. Demite médico que sugeriu matar Marisa. E a foto dele aqui, o neurocirurgião Rishan Faisal Elakes. Né? Ele deu dica lá no grupo do WhatsApp de como fazer para matar a Dona Marisa. E eu vou voltar para essa página aqui, vou terminar esse vídeo comentando essa página. É uma atitude dessas pessoas. Em primeiro lugar, pensa o seguinte, são médicos. E o médico, ele faz um juramento que ele tem que salvar vidas. E aqui a gente tem um grupo de WhatsApp de médicos que se preocupam em matar pessoas. Então, são médicos ou são assassinos? A linha que separa um médico, um salvador de vidas, de um assassino de vidas é muito tênue. O que esse médico aqui explicou é um processo cirúrgico extremamente fino, que se ele fizesse, por exemplo, se alguém fizesse na Dona Marisa, dificilmente seria detectado por alguém. E ele simplesmente fala e explica como fazer isso na Dona Marisa. Ele fala aqui, ó, tem que romper no procedimento, daí já abre a pupila. E o capeta abraça ela. Prosseguiu Rishan Faisal. Ele fala que esses filhos da puta vão embolizar ainda por cima. Escreveu o médico. O procedimento de embolização provoca o fechamento de um vaso sanguíneo para diminuir o fluxo de sangue em determinado local. Tá? Então ele explica aqui como fazer isso. E daí eu vou falar de algumas coisas sobre isso com vocês. A primeira é o juramento que eles fazem. Parece que eles não fizeram o juramento de fato. Ou então são hipócritas demais, né? Como diz lá, em vez de Hipócrates, eles são hipócritas. Não fizeram um juramento, eles não são realmente médicos. E aí você tem um problema muito grande. Porque imagine você ser detectado por algum deles, como por exemplo, que tem uma ideologia, sei lá, partidária, política, ou você é de uma cor que eles não gostam, alguma coisa assim. E você tem algum problema e vai para a mesa de cirurgia, onde está o neurocirurgião Rishan Faisal, ou qualquer um desses outros médicos aí. Imagine o risco que você corre quando faz isso. Aí você pensa assim, o Morpheus está exagerando, isso daí é demais. Não, nós já tivemos um outro caso em abril de 2016, que uma pediatra negou o atendimento a uma criança porque a mãe dela era petista. Só para relembrar vocês, eu vou deixar o link aqui para que vocês lembrem. Já tivemos isso. Então você tem o caso de médicos que se comportam como assassinos a depender de algum critério que ele acha que você não é muito bom. No caso do Lula, tá. E quem eles determinam que é petralha ou comunista ou não sei o quê. Imagine o risco que é cair na mesa de operação de alguns desses médicos. Então a demissão que os hospitais fizeram, a Unimed e o Sírio-Libanês, ela é mais do que justa. E eu não quero estimular aqui um outro comportamento com isso, tá? É preciso entender racionalmente. Essas pessoas, elas disseminam ódio nas redes sociais. Elas estimulam a morte. Elas dão dica de como matar. Se eu estimular aqui o linchamento público dessas pessoas, eu estou me comportando como elas. E não é essa questão. Eu sou bastante diferente deles. Eu não estou pregando aqui que eles morram, mesmo detectando que eles, digamos assim, de uma linha ideológica, eles estariam do outro lado. Eu não estou desse lado aí, tenho muito orgulho de não estar desse lado. Então eu não posso disseminar ódio. E eu faço aqui um pedido, eu fiquei outro dia preocupado com um comentário que eu vi aqui no Notícias Comentadas, de alguém dizendo que vai matar não sei quem, que vai matar direitista e não sei o que. Pessoal, fazer isso nos torna igual ou pior do que eles. Eu acho que tem que colocar um ponto aí e usar novamente. Eu clamo a vocês que usem a razão e a humanidade. Não é intenção nenhuma minha de promover o linchamento público desses médicos ou de quem quer que seja. Não é isso. Agora, é preciso responsabilizá-los pelos que eles fizeram. Por quê?
porque são pessoas perigosas. É muito perigoso você cair na mesa de cirurgia de um neurocirurgião como o Richan, Dr. Richan. É muito perigoso. E eu acredito que o Conselho de Medicina deveria caçar o registro desses médicos. Como seres humanos, que eles tenham seus direitos preservados. Lembram da história dos direitos humanos? Pois é. Essas pessoas, elas também pregam que bandido bom é bandido morto. Na teoria deles, eles deveriam ser mortos, porque eles cometeram um crime de ética, um crime, sei lá, tem diversos crimes. Quem for advogado, por favor, comente aí em que lei ele se enquadra e tudo mais. Então, pelo conceito deles, de muitas vezes o comportamento fascista, eles desejariam a morte para pessoas que tivessem o comportamento que eles tiveram. Só que nós não somos assim, pessoal. Não é nossa intenção isso. O canal Notícias Comentadas se preocupa com a reflexão sobre as coisas, com o senso crítico. Não é razoável a gente se comportar como eles, entendem? Esse pessoal também tem uma outra coisa. Eles são covardes. E é típico, parece que é típico de gente que tem esse comportamento, que eu vou utilizar aqui a palavra fascista, comportamento fascista. Não estou dizendo que eles são fascistas. Uma coisa é ter um comportamento que pode ser uma coisa, sei lá, estimulada pela lavagem cerebral que a Globo faz, que o SBT, que todos esses meios de comunicação fazem. E aí a pessoa começa a se comportar como fascista. Outra coisa é ela ser fascista, é um processo, na minha opinião, que já dura a vida inteira dessa pessoa. E não vai mudar. Então ela não tem condições de mudar. Então o comportamento de fascista é interessante. Porque eles apontam o dedo na cara dos outros, mas eles são covardes. Na hora de ser responsabilizados, eles apagam os perfis deles do Facebook. Eles apagam, eles saem das redes sociais. Muito diferente da ex-presidente Dilma, por exemplo, que enfrentou um estádio de futebol inteiro, grande parte desse estádio de futebol vaiando ela, e ela ali dignamente enfrentando os seus algozes ou as pessoas que se julgavam inimigos dela. Com muita coragem. Talvez a mulher... Olha, poucas vezes na história o Brasil viu uma mulher tão corajosa quanto a Dilma, que nunca correu nem apagou perfil em rede social nenhuma, mesmo recebendo um linchamento público. Falo novamente aqui para vocês. Hoje é de ter orgulho de ver que a Dilma não cedeu para negociar com essa corja de gente que a gente está vendo aí, que cometeu os mais diversos crimes. É ter orgulho dela ter sido dura, porque qualquer pessoa honesta teria sido dura com todo esse pessoal aí que estão sendo acusados de coisas. Então, é bastante interessante. Se você procurar hoje o perfil desses médicos, né, esses aqui, olha, Gustavo Silva, Fabrim, todos eles, vou deixar o link aqui das notícias, vocês podem procurar no Facebook, todos eles se acovardaram e correram. Qual era a atitude digna que eles deveriam ter? Eles deveriam de chegar para o público, convocar uma entrevista, todos os meios de comunicação, e dizer, olha, é o seguinte, eu errei, tá? Fiz merda grande, e eu queria pedir perdão à família que eu prejudiquei. Eu queria pedir perdão por eu estar disseminando ódio. Eu, como médico, não poderia fazer isso. Eu deveria estar me preocupando com a saúde do próximo, mas não. Eu, devido a uma falha, fui lavado, meu cérebro foi lavado, me tornei zumbi do ódio e ajudei na disseminação do ódio, um ódio que pode matar pessoas e que está matando pessoas, minha gente. Nós vimos aí outro dia o caso de uma mãe que matou o filho por ser homossexual. Nós vimos também o outro caso de um pai que matou um filho porque estava indo para uma manifestação daquela ocupação das escolas. Matou o filho dele a tiros. É esse ódio que essas pessoas aqui, estão disseminando. E que nós não fazemos parte disso. É preciso deixar claro, nós não fazemos parte desse ódio. Nós combatemos esse ódio. Mas combatemos o ódio com senso crítico, com reflexão. Então, muito cuidado com essas pessoas, porque essas pessoas, os zumbis do ódio, eles são perigosos para a sociedade e é preciso tomar providências, afastá-los da... Imagina uma pessoa dessa, sei lá, minha gente, eu fico pensando o tempo todo, uma pessoa dessa com um bisturi
com um filho meu deitado na maca onde uma pessoa dessa está com bisturi na mão, com minha mãe, com um parente meu, com um amigo meu, ou sei lá, com quem quer que seja. Imagine se Dona Marisa tivesse caído na mesa desse neurocirurgião. É preciso entender a gravidade disso. Então, a cassação do registro deles é o mínimo que poderia ser feito. Eu acredito que o crime é muito maior do que isso e eles devem ser responsabilizados muito mais do que isso. Eles expuseram a família do Lula e agora, ao serem expostos, e aí eu volto para a questão da atitude covarde, ao serem expostos, não conseguiram a mesma perseguição que eles fazem à família do Lula. Eles não aguentaram essa perseguição, porque aí as redes sociais divulgaram o que eles fizeram e daí eles começaram a ser então perseguidos e experimentaram o que eles fazem com a família do Lula e com o Lula. Só que eles não aguentaram isso por segundos. Assim que perceberam, como aquele outro promotor, imediatamente apagaram os perfis. Por que ele não é tão corajoso? Não é pregador da moral? Ele não está convencido que as coisas que ele luta são as coisas certas? Então por que ele apagou o perfil? Por que ele não ficou para discutir? Por que ele correu feito um covarde? Tanto esse médico, como os outros médicos aqui que foram mostrados aqui, que vocês devem pesquisar, todo médico de comportamento fascista. Por que eles apagam o Facebook deles? Defendam as suas opiniões, chamem a imprensa, defendam as suas opiniões. Vocês não gostam de um país democrático? Por que se acovardar? Eu vou finalizando por aqui, pessoal, mais uma vez, clamando a vocês que não se tornem mecanismos do ódio. Tá? Vejam aqui, assistam de vez em quando o canal aqui do nosso amigo Bem-vindo Siqueira, porque ele faz essa coisa com um pouco mais de humor. Né? Eu sei que essas reflexões muitas vezes levam a gente a ficar com raiva, mas mantenham o senso crítico. Assistam também aqui o canal do Bem-vindo Siqueira, né? E entendam, um humor um pouco mais sátiro, mas pelo menos é humor. Não se transformem em mecanismo de dissimulação, de disseminação, aliás, de ódio. Eu acho que isso torna a sociedade doentia e não é mérito para ninguém estar disseminando ódio em redes sociais, em qualquer canto que seja. Deixa isso para os outros e vamos combater isso todo mundo junto, tá certo? Então é isso, pessoal. Deixo aqui essa reflexão sobre os médicos que podem matar. Infelizmente, não tem outro título para isso. Eu acho que é isso mesmo, eles podem matar. E isso deve ser analisado, isso deve ser pensado. Compartilhem esse vídeo para que esse vídeo chegue também, essa reflexão chegue aos responsáveis, aos ministérios públicos, aos conselhos de medicina, a todos os envolvidos que possam tomar alguma providência. Essa é uma mera reflexão e não tem a intenção de linchamento público dessas pessoas. Porém, é preciso identificá-los, interpretar com muita clareza o que aconteceu e tomar as providências para evitar que pessoas sejam mortas por médicos com comportamento fascista. Deixo aqui meu grande abraço a todos vocês e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá!